Fala, experts! Vamos para a nossa quarta aula da nossa minissérie de funções de procura e referência ao PROC-V, e agora nós vamos fazer um caso prático de uso do PROC-V quando a gente tem duas tabelas para comparar. Então esse aqui vai ser uma comparação entre duas tabelas. Então deixa eu falar um pouquinho para você sobre esse problema, porque é um problema muito comum. Você tem tabelas na tua empresa, por exemplo, você tem uma tabela de produtos. Tem a tabela de produtos desse mês e a do mês passado. Pode ser que tenha diferenças entre as duas tabelas. Você tem uma tabela de preços, tem um preço velho e um preço novo. Você quer identificar diferenças entre essas tabelas. Você tem uma tabela de colaboradores, de funcionários da tua empresa, e você tem gente que entrou, gente que saiu. Você precisa ter uma comparação entre duas tabelas. No nosso exemplo aqui é exatamente esse. Nós queremos comparar duas tabelas para identificar as diferenças que temos. Então a gente tem uma tabela A e uma tabela B. Nós vamos procurar quem está na tabela A na tabela B e de trás para frente, vice-versa. Então eu chamo isso aqui de uma pesquisa cruzada, ok? Entre as duas tabelas. Os itens que não são encontrados de uma tabela na outra, eles geram aquele erro que a gente falou na aula anterior, ou seja, o tal do não disponível, que é o ND. Então nós temos que tratar esse erro. Exatamente aqui nesse exemplo é interessante que o que nos interessa é o erro. Aliás, tem uma recomendação muito importante aqui, ó. É sempre recomendável usar o PROC-V dentro da função se-erro para tratar exatamente os casos de não disponível, exceto o PROC-V aproximado que a gente falou também. Por quê? O PROC-V aproximado nunca dá erro. Só o PROC-V exato é que pode dar um erro. Ele vai procurar alguma coisa numa tabela e não encontra. Aliás, aqui também eu tenho aqui do lado, olha, uma listinha dos erros que acontecem nas fórmulas. Só para a gente dar uma olhadinha. Erros como divisão por zero, erro de nome, erro de referência, erro de valor, erro de ND. Então, esses erros são tratados pela função seerro e também existem as funções aqui, que talvez pouca gente conhece, é importante a gente comentar sobre elas, as funções chamadas funções de informações. Eu pergunto se uma célula é não disponível, é não texto, é célula vazia, se é erro, se é erros. A diferença do é erro para o é erros é que o é-erro não considera o ND como erro, e o é-erros considera o ND como erro, tá ok? Então, além da função se-erro propriamente dita, que é uma função nova, relativamente nova, porque ela foi criada no Excel 2007, a função é-erro e é-erros é bem mais antiga, desde 97 ou 95 já existia essa função, tá? Então, vamos tratar esse exemplo. Eu criei dois métodos, o método 1 e o método 2. Vamos ver aqui como é que funciona. No método 1, então o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar duas tabelas, tá? Vamos lá, eu tenho uma lista antiga de filmes aqui e tenho uma lista nova de filmes, tá ok? Então suponha que essa lista do ano passado e essa lista desse ano. Legal. O que eu quero fazer aqui? Vamos aumentar um pouco o zoom aqui para a gente entender. Olha, procurar antigos nessa lista nova, para identificar os filmes mantidos e excluídos. Porque se eu procurar esse filme aqui, vamos supor que eu procurei esse filme aqui, procurei nessa lista, não encontrei, significa o quê? Que ele está na antiga, não está na nova. Logo, ele é um filme excluído. Se ele está nas duas, ele é um filme mantido. Fazendo a procura ao contrário, procurando da nova na antiga, procurar novos na antiga, eu vou identificar quem? Os que foram mantidos novamente e aqueles que existem nesta lista e não existem nessa. E aí você vai dizer o seguinte, se existe na lista nova e não existe na lista velha, é porque ele foi incluído, é um filme novo. Então é exatamente isso que eu quero saber. Quem foi mantido, quem foi excluído, quem foi incluído, né? Então os mantidos são os caras que estão nas duas listas. Os incluídos são os caras que só estão na nova. Os excluídos são os caras que só estão na antiga. Entendeu a lógica? A lógica é essa. E toda tabela que você for comparar com outra, você pode usar essa lógica sempre. Não interessa que tipo de tabela que é. Legal. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou começar pela função se-erro. Se der erro, eu vou escrever assim, por exemplo, sei lá, sumiu. Ok? Sumiu. Agora eu vou fazer um PROC-V aqui, mas antes deixa eu fazer uma coisa. Eu vou selecionar aqui com o meu famoso amigo MacGyver e vou dar um nome para essa tabela. Vou chamar essa tabela aqui de antiga, né? E vou chamar essa aqui de nova, ok? Vou chamar essa aqui de nova.
Bacana. Então essa aqui é a nova e a outra é a antiga, não é isso? Então eu vou procurar a partir da antiga na nova, depois a partir da nova na antiga. Não vai se perder por aí, vamos lá. Então vamos lá, lógica, se erro. Se erro, se der erro, então aqui procurando da antiga na nova, é porque o filme sumiu. Ok? Legal. Não encontrei ele. Em vez de dar ND, vai aparecer a palavra sumiu, entendeu? É isso que eu estou fazendo. Agora, dentro do se erro, eu crio a função procv. Então eu abro a janela do procv aqui dentro do se erro, tá ok? Abro a janela do procv dentro do se erro. Então eu estou com o se erro, veja aqui na barra de fórmulas que eu estou com o se erro e o procv. O procv dentro do se erro. E já resolvi o caso quando o procv dá erro. Agora eu vou perguntar o quê? Eu vou perguntar se este código existe na tabela chamada nova. E se ele existir, eu vou pegar uma coluna qualquer da tabela nova. Por exemplo, eu vou pegar a coluna 2. Tá certo? Então eu vou pegar a coluna 2, que é a coluna do nome do filme. E vou procurar exato, porque eu estou procurando um código A001, A002, eu não vou procurar A01 e meio. Então eu tenho uma procura exata, então eu coloco procurar por intervalo não, número 0 é procura exata. É fácil de memorizar assim, ó. 0 é procura exata. Ok. Então, repare que interessante. A filha do general que eu procurei aqui, que é o A001, ele me retornou a filha do general. Sabe o que isso significa, né? Que esse filme está nas duas tabelas. Duplo clique. Opa, todo mundo está lá, hein? Que beleza, hein? Olha que beleza. Opa, não. Sumiu um aqui e sumiu um ali. Então, esses dois sujeitos aqui, olha, não estão na tabela nova, ok? Então, esses são os caras que não estão mais lá. Agora, deixa eu fazer a pesquisa ao contrário. Então, agora é muito simples. É a mesma função, né? O se erro com procv. Eu posso, inclusive, fazer uma coisa aqui, tá? Eu posso copiar a fórmula, tá certo? E fazer uma mudança na fórmula. Vamos fazer assim? Para você aprender? Um outro jeito. Ctrl C e dou um colar especial aqui, fórmula. Colei a fórmula, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou aqui no FX e vou fazer um procv, não é na nova, eu vou procurar na antiga, ok? Na antiga, certo? Eu estou procurando o G10, tá certo? É o G10 mesmo, tá certinho. O G10 eu procuro na antiga. E aí, só isso que mudou, tá? Só que em vez de sumiu aqui, não é sumiu, tá? Se esse cara está na nova e não está na antiga, não é que ele sumiu, ele entrou, ok? Ele é novo, né? Opa, vamos lá, vou escrever direitinho aqui, como eu fiz minúsculo, eu vou escrever minúsculo aqui, tá? Entrou. Então esse é um sujeito novo que entrou na minha tabela. E agora eu vou arrumar meu procv, que eu fiz uma bagunça aqui, tá? Vamos de novo, se erro, vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar no começo. Copia, Ctrl C, Ctrl V, vem aqui onde está a nova, coloca antiga. E onde está sumiu, a gente coloca apareceu. Pronto. Certo? Apareceu. Legal. Então, esse aqui é Armagedon. Armagedon significa o quê? Que ele está nas duas listas. Duplo clique. Aqui tem um sujeito que apareceu. Ou seja, esse cara não existia na lista antiga, então ele é um cara novo que apareceu na lista nova, não é isso? Agora ficou fácil, né? Quem sumiu aqui foi excluído. Quem não sumiu está mantido. E vice-versa aqui. Então eu vou fazer aqui uma função C bem simples, função lógica C. Olha aqui que eu vou perguntar, olha que interessante que é a função C, né? Eu pergunto se esse cara aqui é igual a este aqui. Se o B10 for igual ao C10, o que significa isso? Significa que esse filme está nas duas listas. Eu coloco mantido. Se não, ele foi excluído, porque ele sumiu. Tá? Excluído. Certo? E dou um OK aqui. E agora eu tenho assim, ó, mantido. Aqui embaixo eu tenho um excluído e um excluído. Tá certo? Legal. Agora aqui eu faço a mesma coisa. Posso fazer assim, ó, Ctrl C, Ctrl V. Colo a fórmula aqui. E vamos ver se essa fórmula está certa, né? Se o H10 é igual ao I10, está certinho. Só que em vez de excluído aqui é incluído. Então, duplo clique aqui. Quem é o novo aqui, quem apareceu é incluído, tá certo?
Então eu gastei o quê? 2 colunas, na verdade, para poder chegar na conclusão que eu queria, né? Incluído, mantido e excluído, tá certo? Só para a gente entender melhor, eu vou fazer uma coisinha bem rápida aqui, vou fazer uma formatação condicional, assim. Na página inicial, formatação condicional, realçar a regra do texto que contém excluído, ok? O excluído fica vermelho ali. E aqui eu vou fazer com o incluído, ok? Então vamos lá, formatação condicional, regras de texto que contém incluído, ok. Então aqui eu tenho 5 filmes incluídos e aqui eu tenho 2 excluídos, o resto é mantido. Os que estão nas mesmas listas, né, estão mantidos. Se eu classificar, por exemplo, por aqui, ó, repare só, se eu classificar por aqui, eu tenho 5 incluídos aqui primeiro e eu vou ter mantidos, eu vou ter 14. Esses 14 mantidos, tem que ter 14 mantidos nessa outra lista, entende? Porque são os mesmos caras. Então, essa lista aqui tem 14 mais 5. Ela tem 19 itens. Essa aqui tem 14 mais 2. Ela tem 16 itens. Ok? Então, eu consegui comparar muito bem uma lista com a outra e consegui ter uma posição de quem foi excluído e quem foi mantido nas listas. Então agora eu tenho aqui, esses 2 filmes foram excluídos dessa lista, o restante foi mantido. Esses aqui foram incluídos nessa lista, o restante foi mantido. Muito bem, então agora eu tenho as diferenças entre as listas, Ctrl B, vou salvar para não perder tudo. Vamos fazer agora pelo método 2, vamos ver as anotações aqui. O método 1 diz assim, ó, usamos a função se_erro para tratar as divergências. Em seguida, usamos a função se na coluna status para identificar mantidos, excluídos da antiga e não incluídos da nova. No método 2, eu vou usar um método mais antigo, que é a função se com a função erros. Esse método é mais antigo, mas do meu ponto de vista, ele é melhor, porque a função se_erro só me dá uma opção. A função se me dá 2 opções, né? Então eu já posso resolver diretamente na coluna status. Eu não vou precisar de fazer 2 colunas, entendeu? Eu vou fazer tudo aqui nessa coluna. Como é que eu vou fazer isso? É assim, ó. Vamos batizar novamente essas tabelas aqui. Então, para não ficar igual à anterior, eu vou mudar o nome. Tá? Eu vou chamar de antiga 2, e essa aqui eu vou chamar de nova 2. Seleciono aqui, nova 2. Perfeito. Agora vamos lá. Eu venho aqui e faço assim. Fórmulas lógicas. C. Dentro do C, eu vou colocar a função erros. Ela não está aqui nessa lista, tá? Então eu vou em mais funções, pego as funções de informação, não é isso? E pego a função erros. Ok. Aí eu coloquei a função erros dentro da função C. Dentro da função erros, eu vou colocar a função procv, procura vertical. Então eu vou perguntar se o meu procv deu erro. É isso que eu estou fazendo, tá? Então o meu procv é assim, procura este código na tabela nova 2, tá certo? Pega lá a coluna 1, tanto faz, porque eu não vou precisar dessa coluna, tá? 0. Então, agora eu vou voltar aqui no se erros. Vou voltar no C. Repara o seguinte, eu fiz uma pergunta aqui em cima. A minha pergunta é assim, o meu procv deu errado? Pode ser sim e pode ser não. Se o meu procv deu errado na lista antiga, então qual que é a situação? Excluído. Se ele não deu errado, é mantido. Ok? Do OK aqui. Repare só que com uma coluna só eu fiz tudo. Por quê? Porque eu perguntei se o meu procv deu errado ou deu certo. Aqui ele deu errado. Quando ele deu errado, eu joguei a palavra excluído. Quando ele deu certo, eu joguei a palavra mantido. Vou fazer aquela mesma estratégia, né? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C para cá, Ctrl V. Ok? Vou dar um F2 aqui para arrumar essa forma. Se é erros do procv, aqui onde está nova 2, eu coloco antiga 2. Antiga 2 do F10, está procurando a coluna certa. E só que em vez de excluído, aqui é incluído. Ok? Olha que coisa incrível. Esse método 2, ele é muito mais simples, né? E muito mais rápido do que o método 1. Mas ele exige um raciocínio lógico um pouquinho mais complicado, né? Veja assim, olha o que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se deu erro no procv. Se deu erro no procv, ele foi incluído. Se não deu erro, é mantido.
Aqui eu tenho o erros, dentro do erros tem o PROC-V, e aqui eu tenho a função PROC-V, tá vendo? Eu posso ir clicando aqui na barra de fórmulas, e eu vou vendo a minha função PROC-V na janelinha, veja a minha função erros na janelinha, e veja a minha função C na janelinha, ou seja, eu tenho as 3 funções aqui para analisar com muita calma. Gostaram dessa aula? Vejam como é interessante, como é que você pode evoluir no conhecimento de uma função como a função PROC-V, tá? Se você combina ela com outras funções, você tem um jogo muito forte de soluções na tua mão. Então, lembrando que você pode usar o se erro e o erros para qualquer um desses erros aqui, bacana? Então, fechamos aqui. Aquele abraço forte do Geraldo para você. Continue seguindo a gente no YouTube, no Facebook, no nosso site, tá bom? A gente está sempre feliz de ver você por lá. Abraço forte do Geraldo. Até mais.